Salve, salve! Estamos hoje no quarto dia do nosso primeiro projeto colaborativo, feito aqui em conjunto com a galera da comunidade Criador Digital. Eu quero agradecer muito todos que estão participando e eu vou fazer nesse vídeo agora um panorama de tudo que aconteceu, uma retrospectiva, né? Como que surgiu a ideia e como que a gente está trabalhando essa ideia em conjunto. Nós estamos apenas no quarto dia, a gente já avançou bastante em bastante coisa e vou te falar como que a gente está aqui agora e onde que a gente pretende levar essa ideia no futuro. Beleza? Mas antes de começar, eu quero agradecer e honrar aqui todos os membros fundadores que acreditaram nessa ideia, que compraram a ideia, literalmente, né, que se investiram, todos que entraram aqui nessa primeira turma dos fundadores, estão comigo lá no Comunidade Criador Digital. A gente tem um contato direto e eu sou muito feliz de ter vocês na minha vida. E foi há pouco mais de 2 meses atrás, né? Esse vídeo aqui da apresentação do funcionamento dos microsócios foi há 2 meses, né? Eu acho que tem, 11 de setembro, então já vai fazer 3 meses aqui. Então, um dia antes do meu aniversário, 11 de setembro, olha que legal. E eu quero agradecer e eu quero falar que a gente está seguindo o roadmap como previsto. Mesmo não me preocupando muito em ser preciso com datas, né, de entrega aqui dessa proposta que eu trouxe aqui para vocês, eu fui descendo aqui e eu vi assim, cara, a gente está seguindo o nosso roadmap, assim, parece que à risca, né? A gente só não chegou nos 100 primeiros membros fundadores, né? A gente tem ainda vagas abertas, inclusive. Então, só para te explicar um pouquinho, o que é um membro fundador? É a pessoa que entra ali com o intuito de se tornar um microsócio dos projetos que a gente está criando aqui na comunidade Criador Digital. Esse é o objetivo final da comunidade Criador Digital, né? Primeiro, vamos balizar os conhecimentos, vamos formar uma legião de criadores digitais, para em seguida a gente conseguir formar microsociedades juntos, para a gente conseguir criar projetos, criar microsas, criar soluções, criar agências, criar microsas tanto de soluções quanto de entretenimento, que é o caso desse microsas que a gente está fazendo aqui agora juntos, que é um microsas de entretenimento. Então, eu quero deixar esse agradecimento para todos os meus fundadores, eu guardo vocês no meu coração, e no final desse vídeo eu vou explicar um pouquinho mais como que se torna um membro fundador e o que é preciso para se tornar um membro fundador, beleza? Mas bora lá. Aqui eu tenho uma linha do tempo no Discord mesmo. Dia 2/24 eu postei. A ideia surgiu durante a live do dia 29/11. Durante essa live aqui, o Jesué, que é um membro fundador, ele chegou e falou assim, Ravi, eu quero compartilhar com você como que eu estou criando storytelling, como que eu estou criando audiobooks através de um prompt de storytelling. E eu quero compartilhar com a comunidade. Vamos fazer uma live? Eu falei, demorou, vamos fazer uma live. E a gente foi trocando ideia, e eu peguei esse momento exato que surgiu essa ideia, que foi no minuto 54, por aí. Falou, cara, isso dá para transformar essa sequência de prompts, né? Você tem uma sequência de prompts que cria uma história. Ou seja, a ideia, vamos fazer assim, ó. Eu mando um áudio para essa sequência, para iniciar essa sequência de prompts, e esse áudio vai se transformar numa história completa em áudio. Então, como que a gente empolgou, como que eu empolguei muito com essa ideia? Ele falou, cara, eu escrevi brevemente ali no input dessa sequência de prompts a história da minha vida, como que eu conheci minha esposa, como que eu mudei para a cidade onde que eu moro agora, e coloquei um parágrafo ali para ela entender. Ele pediu, ele seguiu essa sequência de prompts que ele criou, e aí gerou um áudio final com a história dele. E aí ele falou, eu fiquei emocionado, eu quase chorei quando escutei essa história, que era a minha história, só que ele falou assim, é uma história do multiverso, né, que tinha várias coisas que estavam inventadas, né, a famosa alucinação, que na verdade é nada mais nada menos que criatividade, que a IA tem. Então quando ele me falou isso, bateu assim na minha cabeça, nossa, criar um microsas, que é um produto que conecta emocionalmente com as pessoas, porque as pessoas vão estar contando a história delas e gerando uma história heróica, né, com esse input curto, gera uma história de 8, 10, 15 minutos, por exemplo. Então a gente começou e falou, vamos fazer isso, um microsas, junto? Pode ser o nosso primeiro projeto em conjunto da comunidade Criador Digital. E aí, beleza. Na segunda-feira, isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, o Edson manda lá no nosso grupo. Ravi, você vai levar para frente essa ideia? Você falou que ia fazer um grupo para a gente trocar ideia sobre isso. Eu falei, cara, as pessoas escutaram mesmo, né? Então, o que a gente falou na live, muitas pessoas acharam interessante de continuar com essa ideia. Então, eu decidi nessa segunda-feira aqui, dia 2, criar uma nova categoria aqui dentro do nosso Discord, que é Labs, né, para a gente criar essa questão das histórias personalizadas. E a ideia é lançar antes do Natal, porque
chegando no Natal, a gente quer que as pessoas mandem suas histórias, conta a história da sua avó, conta a história de como que o casal se conheceu, como que um filho nasceu, e conta isso e transforma isso numa história bem contada, né, pela IA e gerada com um texto gerado ali no final e um áudio também. Então a pessoa vai poder ler um e-book e escutar um audiobook no final. E aí, uma história que seja personalizada, que conecte emocionalmente com a pessoa que quis criar aquela história. Então eu coloquei assim, a ideia surgiu aqui, vamos lançar um microsas relâmpago para ficar pronto antes do Natal. A ideia é a seguinte, criar um gerador de histórias personalizadas para que as pessoas ofereçam às suas famílias como presente de Natal. Agora a gente não está mais focado só no Natal. O Natal é só uma data para a gente conseguir lançar, para a gente ter um objetivo, tá? Então gera um presente, que é um e-book mais um audiolivro. Bora criar essa ideia juntos e ver o que que dá? A gente pegou alguns exemplos de indie hacker referência. Um grande exemplo é esse Peter Levels aqui, ele é um criador de microsas em série, né? Mas um outro exemplo que é aqui brasileiro, aqui do nosso território, é o André Dev, que ele criou o Love You, que foi conhecido aí, né, no nicho aqui de microsas, todos os grupos estavam falando desse cara aqui, que ele criou, ele ganhou R$ 50.000 em 40 dias de microsas, que é um presente também, é a ideia de um microsas presente, né, que você cria um presente inesquecível para o seu amor, né? Então você vai criar um microsite, você preenche esse formulário aqui e cria um mini site com uma mensagem personalizada e vai ser Love You barra o nome da pessoa, né? Então Love You, por exemplo, é Viviane, e Ravi, que é o casal mais lindo desse mundo aqui, que é eu e minha esposa. Então, beleza. A ideia desse Love You, a gente se inspirou muito, voltando aqui, né? Como experiência mesmo. E na época que o André Dev lançou esse microsas, há 3 meses atrás, a gente estava lá nos inícios da nossa comunidade também. Então ele inspirou muito. A gente falou: nossa, é possível. Esse cara tá fazendo, ele fez sozinho. E se a gente fizer em grupo? Só que aí a gente passou por toda uma jornada de aprendizado, de balizagem de conhecimento, de se conhecer em comunidade também, de criar laços de confiança. E aí tem pessoas ali que estão se transformando em amigas mesmo, né? Colegas de trabalho. Várias parcerias foram criadas dentro da comunidade Criador Digital. Ali no grupo aberto mesmo, né? Trocas. E aí eu mesmo já trabalhei com várias pessoas, pessoas que estão trabalhando entre si ali na comunidade, então está servindo o seu propósito. Só que o objetivo é chegar nesse ponto aqui do microsócios, tá? O objetivo é chegar nesse ponto, da gente criar uma plataforma que facilite a criação de microsociedades. E esse primeiro laboratório, que é o laboratório das histórias personalizadas, ele é um pontapé inicial para a gente como que a gente se organiza. Então vou te falar como que a gente está se organizando agora, mas daqui no próximo vídeo pode ser de um jeito diferente e no próximo vai ser de um jeito diferente, com certeza. A gente está fazendo com as ferramentas que a gente tem. Então a gente começou aqui no Discord, por exemplo. Aí a gente começou a juntar. O bom do Discord, que junta aqui, agora mais cedo, todo mundo foi almoçar agora, mas mais cedo tinha 5 pessoas aqui. Em média fica 5, 6 pessoas. No total, pessoas que realmente se interessaram em fazer parte do projeto são 15, 16. Agora entrou mais um hoje, né? Então umas 16 pessoas ali, a gente decidiu de fechar, no início estava aberto aqui. Aí a gente começou a criar os prompts, começou a criar os documentos e começou a criar, por exemplo, uma planilha também de horas de trabalho, né? Então hoje é dia 5, por exemplo, né? A gente já trabalhou um, dois. Ontem, por exemplo, não deu para a gente trabalhar muito, muita gente estava trabalhando. Essas são as pessoas que realmente dedicaram horas de trabalho, não ficaram só escutando ali no áudio ali, mas realmente pegaram o seu tempo e investiram. Esse dia, o dia 2, né? Na verdade, o segundo dia, a gente empolgou, a gente ficou 13 horas seguidas, até sangrou o olho de tanto trabalhar, foi muito legal. E Ravi, Maxwell e Thiago, assim, bem envolvidos ali. Só que a gente sabe que cada um tem o ritmo, cada um tem o seu tempo, e é para isso que a gente pensou. Vamos colocar aqui as horas de trabalho. A gente teve que fazer alguns investimentos também, a gente comprou um domínio e a gente comprou uma API de áudio assim para testar. Acabou que não deu certo, não deu muito certo, mas a gente precisava testar, porque a Eleven Labs é muito cara e o centro do nosso produto é a geração de um áudio de boa qualidade. Então, por enquanto, a gente está criando esse áudio no próprio OpenAI. Só que o áudio da OpenAI ele é bem genérico, a gente não gosta muito dele, né? Todo mundo já escutou essa voz milhões de vezes da OpenAI quando conversa ali no chat GPT. Então, a gente quer que seja um áudio de alta qualidade. Então, isso aqui a gente ainda está procurando a solução ideal. E o que acontece? Voltando aqui para a nossa organização, a gente começou a juntar ferramentas, a pensar em o que a gente vai usar para quê.
né? Quais são as concorrências, por exemplo? Vamos mapear as concorrências? Já tem alguém fazendo isso, né? Definir um público-alvo, aí pensar nos custos também, né? E aí a gente fez uns documentinhos para isso. E a gente pensou nas funcionalidades. Então, pessoa envia áudio ou texto, no caso, a gente estava aqui na dúvida ainda, se a pessoa vai enviar um áudio ou um texto, mas agora a gente decidiu que vai ser um áudio. E aí ela pode escolher, por exemplo, que ela quer uma história narrada na primeira pessoa, na terceira pessoa. Aí chega, tem uma barra de carregamento, gera uma sinopse da história, e aí a pessoa deve fazer o login. Isso aqui foi o primeiro esboço, sabe? Algumas horas depois de eu postar essa primeira mensagem aqui. Hoje em dia tá diferente, eu vou te mostrar como é que tá o mind map do nosso fluxo agora. Talvez a gente vai ser muito diferente. No próximo vídeo, com certeza, esse fluxo vai estar diferente, né? Mas a ideia é que gera um e-book em PDF com um link para baixar o áudio. E para baixar o áudio para escutar esse audiobook também, né? E aí a gente quer que seja um aplicativo viral. A gente quer que a pessoa consiga compartilhar. Então ela vai ter uma página personalizada dentro do nosso domínio para ela compartilhar as histórias que ela criar, né? Então, a ideia é que seja realmente um aplicativo que um envia para o outro e vai puxando mais usuários. E nesse momento, a gente está focando em criar histórias em inglês, mas também vai ser em português. Só que a gente está querendo focar no público americano, porque o público americano, ó, paga em dólar. E pelo preço que vai custar para gerar os áudios, talvez faça mais sentido a gente começar pelo público americano. Quando a gente conseguir baratear o custo da geração do áudio, a gente abre também para os públicos brasileiro e tudo mais. Mas nada impede de um brasileiro utilizar. A IA vai entender o input inicial, que é a história ali pessoal da pessoa. A IA sempre entende, né? A gente fez o prompt de forma que ela se adapte à linguagem do prompt inicial, né? Então, se a pessoa enviar um áudio em espanhol, a pessoa vai criar uma história em espanhol. A IA vai criar uma história em espanhol. E a gente pensou em funcionalidades futuras, né? A possibilidade de gerar histórias mais longas, escolher vozes diferentes, colocar uma música de fundo, diferentes vozes dentro da mesma história, ou seja, não vai ser só narrado mais, pode ter cada personagem uma voz diferente, gerar vídeos a partir das histórias, que acho que vai ser muito legal quando a gente conseguir fazer isso, clonar a própria voz, por exemplo, gerar músicas através das histórias e outras funcionalidades aí malucas que a gente pensou. Então, sempre que a gente tem uma funcionalidade nova que a gente pensa, eu venho aqui, edito essa mensagem e trago aqui. Então, por enquanto, estava sendo feito assim. A gente tem uma pastinha, a gente criou uma pasta. Aí, quando a gente criou essa pasta do Google Drive, a gente falou, cara, a gente tem que fechar esse grupo. Porque vai que chega alguém aqui de madrugada e estraga a nossa planilha, mexe aqui nas horas de participação, ou até uma pessoa mal intencionada pode roubar a ideia, roubar os prompts e tudo mais. Então a gente fechou, mas aí a gente está aceitando as pessoas fazendo uma mini entrevista ali, eu converso com a pessoa e entendo como que ela pode participar, onde que ela pode participar. Por enquanto, a gente tem 3 pessoas responsáveis pelos prompts das histórias. A gente tem 3 pessoas responsáveis pela esse fluxo, que por enquanto a gente está fazendo no N8N. A gente tem 2 pessoas que estão mais responsáveis pela programação do aplicativo mesmo. E a gente tem uma pessoa responsável pela gestão. Então a gente está distribuindo tarefas ali na comunidade. Por que 3 pessoas para cada um? Eu gostaria de que cada tarefa tenha pelo menos 3 pessoas, porque todo mundo trabalha, todo mundo tem um outro serviço, todo mundo tem os outros projetos. E a gente não pode estar sempre demandando da pessoa, já que é um projeto colaborativo, dela estar 100%, né? Trabalhar 13 horas seguidas, igual eu fiz, porque eu estou muito empolgado com esse projeto, então eu estou trabalhando direto. Só que nem todo mundo tem esse tempo, e tá tudo bem, participa como pode, quando pode, essa é a ideia. Aí chegou ainda nesse momento do primeiro dia, onde que a gente fez um brainstorming de nomes possíveis, né? Aí todo mundo mandou um tanto de nome aqui, ó, um tanto de domínio possível. Nesse dia 3 aqui, a gente escolheu o nome e o domínio, e a gente decidiu comprar, né? Não dava para escolher, tinha muito nome bom, muito nome que poderia ser bom, então a gente teve que escolher um, é assim mesmo. Grande Thiago, te agradeço demais, Thiago, pela sua participação. Fez essa logomarca animada, ó, que legal. Então a gente escolheu o nome, não é mais Storyfy, né? É Story Me, mas essa logomarca a gente decidiu de manter. E aí aqui a gente continuou trocando ideia. Ó, a gente trocou muita ideia aqui no chat de voz, ó, as logomarcas foram sendo feitas aqui. Olha o tanto de nome de domínio que a gente pesquisou, mais logomarca, muita coisa que foi sendo trocada nesse chat também. Então é isso, a gente foi evoluindo nessa organização e agora a gente criou um Trello, né? A gente criou um Trello onde que a gente pode acompanhar, planejar, fazer em progresso, testando e concluído.
A gente tem também agora esse primeiro mind map aqui de como que vai rolar o fluxo. A gente já criou um primeiro fluxo no N8N que cria as histórias personalizadas com os prompts trabalhados aqui para gerar uma história cativante, emocionante, né? Então a gente cria primeiro as sinopses com um prompt genial que tem aqui. Depois a gente transforma essa sinopse em 4 partes. Depois a gente divide isso em 4 partes, faz um loop e expande cada parte. Então, cada parte dessas 4 partes aqui iniciais, elas têm ali um parágrafo bem cheio, por exemplo, uns 500 caracteres. E aí a gente pede para expandir para 1.500 caracteres cada parte. Faz o loop, e depois gera cada áudio de cada 4 partes separadamente, transforma em base 64, manda aqui para o nó de código que vai concatenar esses áudios, ou seja, vai pegar os 4 áudios. Por quê? Não dá para gerar um áudio inteiro de uma vez. Fica melhor qualidade quando você pega pequenas partes. Então a gente pega, cada parte vai ter ali 2, 3 minutos, juntando as 4 partes, fica uma história de 8 minutos a 12 minutos, mais ou menos. Vai dependendo da história. E aí junta isso aqui, e aí a gente junta o texto também aqui no aggregate, né? A gente puxa tanto o texto quanto o áudio, faz um merge e traz a resposta. Então, o objetivo é fazer isso, né? Fazer esse fluxo aqui para chegar no aplicativo final. E aí a gente começou a produzir esse aplicativozinho aqui, ó. Eu comecei no Lovable, né? O Lovable que é... Cadê o Lovable? Eu comecei no Lovable aqui para fazer a template inicial do aplicativo e depois eu levei para o Windsurf. Aí depois eu peguei isso, coloquei lá no GitHub e puxei para o Windsurf para a gente continuar a criar o aplicativo. E aí eu vou refazer esse aplicativo no próximo vídeo. Eu vou refazer do zero para a gente conseguir ver como que foi feito esse aplicativo, porque eu não gravei. Falei, a gente está no dia 4 aqui hoje e eu não gravei nada, então por isso que eu decidi, vamos fazer esse vídeo aqui primeiro para fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu. E daqui para frente, os próximos vídeos que vão surgir dessa série aqui de criando esse micro SaaS relâmpago, storyme.live, a gente vai recriar esse aplicativo novamente aqui para você acompanhar e saber exatamente como que a gente fez. Vamos lá, mas por enquanto tá isso aqui, ó, contínuo com o Google, já está funcionando o login com o Google, maravilha. Beleza, fez o login, aí a gente clica aqui em gravar a história, né? Só que daqui para frente não está funcionando. Eu já fiz vários testes aí, como eu fiz uma modificação, meio que deu uma quebradinha no aplicativo, eu tenho que dar uma consertada. Então, se eu gravar aqui, blá 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 blá, ele vai gravar, mas não vai mostrar, vai dar um erro. Então é isso, como eu falei, deu erro porque eu dei uma modificada no código ali, eu tenho que voltar aqui e corrigir algumas coisas. Mas eu decidi fazer tudo do zero novamente, gravando minha tela e explicando passo a passo como que eu estou fazendo esse aplicativo aqui. E aí, para isso, eu criei um diagrama para ficar mais fácil, para eu mandar isso para o ChatGPT, para ele me criar um prompt inicial que vai dar um resultado muito melhor ali para gerar o código no Lovable primeiro, depois trazer para o Windsurf para continuar trabalhando ali o código. Pode ser no Cursor também, para quem prefere. Então, primeiro, o usuário grava o áudio. O áudio é mandado para um webhook, para um N8N. O N8N vai transcrever esse áudio e gerar 5 questões, até 5 questões, para ter mais informações sobre a história. Porque muitas vezes a gente grava muito pouco e acha que é suficiente. Então a IA vai vir ali analisar o que a gente gravou e vai perguntar: fala mais sobre os personagens, qual local acontece essa história, algumas informações que para a gente ter mais detalhes no início, porque o início que é o mais importante. E depois que ela passar dessa parte, a IA e os prompts, esses prompts todos aqui, vão fazer o trabalho deles. E eles fazem um trabalho maravilhoso. Por exemplo, fiz um teste que eu falei assim, ó, faça uma história de um gato e de um cachorro que são melhores amigos no deserto do Atacama. Só pus isso. Ele criou uma história legal até, sabe? Mas se eu tivesse criando, aí eu criei a história da minha vida, por exemplo. Eu falei, eu nasci na Bélgica, eu vim com 4 anos pra cá, fiquei 10 anos viajando de mochileiro com meu violão, tocando, depois conheci minha esposa, e hoje em dia a gente tem um filho maravilhoso e a gente é uma linda família que se ama muito. Mandei isso pra ele. Só que aí ele inventou um tanto de coisa. Por exemplo, inventou onde que eu conheci minha esposa, inventou onde que eu nasci, porque a cidade, eu não falei a cidade, eu falei só o país, né? Inventou onde que eu toquei pelo mundo, ele não falou exatamente o que foi a minha vida. Mas eu me conectei emocionalmente com a história. Eu fiquei emocionado também quando eu escutei. E aí fizemos vários testes, até mandei na comunidade lá a história, quando a primeira vez que a gente conseguiu fazer esse fluxo aqui funcionar, né? Que a parte mais difícil estava sendo concatenar os áudios, né? Aí a gente fez um primeiro teste e eu mandei lá na comunidade para a galera escutar. E ficou legal a história. Só que depois, escutando, eu falei, nossa, eu poderia ter dado mais detalhes no prompt inicial. Então, para isso que serve essa parte aqui, né?
de gerar 5 questões. Aí o usuário vai lá e responde essas 5 questões, aí manda de novo para um fluxo do N8N, que vai fazer um resumo dos 2 áudios que a pessoa gerou. E aí, uma vez que a pessoa viu os 2 áudios, o resumo dos 2 áudios, ela pode aprovar. E aí vai para o fluxo de gerar a história em texto, depois gera a história em áudio, que na verdade aqui é o mesmo fluxo, né? A gente separou para ficar mais visível, e aí ele volta com o resultado. E o resultado é um MP3, né, baixável, e um texto em modo PDF, em um livro, né? E aí depois disso aqui a gente pode fazer o quê? Imagem, vídeo, outras coisas. Mas nesse momento a gente decidiu de ficar só no MVP para conseguir pelo menos até amanhã, né? Amanhã completa 5 dias que a gente está fazendo isso aqui em conjunto. Pelo menos até amanhã a gente ter um produto ali usável internamente na comunidade para a gente testar, para a gente trazer melhorias e para a gente ter pelo menos um rascunho, né? Um projeto piloto, um MVP ali, um mínimo para ficar de pé. E aí depois a gente vai transformar isso aqui, muito provavelmente, a gente já estava trocando de ideia mais cedo agora no Discord, transformar isso aqui num Python, por exemplo, criar uma API para gerenciar isso aqui, não ter que ficar mandando para o N8N, por exemplo, né? Trazer aquelas funcionalidades novas que a gente pensou, né? Que é poder colocar uma música de fundo, escolher a voz, né? Gerar histórias mais longas e tudo mais. Então, é isso. A gente tá mega empolgado com esse projeto. E esse é o primeiro projeto que está servindo como laboratório mesmo para a gente criar esse movimento de microsócios. A gente já pensou em formas de remunerar essa galera aqui, né? Quanto que custa a hora de cada um, quem tá trabalhando, né? Como que a gente pode fazer um investimento. Então vai chegar esse momento em que a gente vai abrir esse e os outros microsites que a gente está fazendo para investidores, para pequenos investidores. A ideia não é captar milhões de primeira, não. Para você que quer ser um microinvestidor dessas ideias, para você ter a possibilidade, né, para qualquer um ter a possibilidade de investir nessas ideias. Ou participar como colaborador também. Então, se não tem o dinheiro para investir, mas tem o tempo para investir, então você pode investir o seu tempo. E onde que entra o membro fundador nisso? O membro fundador, ele vai ter 2x nas participações dele. Então, todos os projetos que eu liderar, que eu estiver aqui liderando aqui na comunidade Criador Digital, os membros fundadores vão ter 2x. Ou seja, você é um membro fundador. Se você investiu 1 hora do seu tempo, essa hora vai valer 2. Se você investiu R$ 100 no projeto, vai valer R$ 200. Então, essa que é a grande vantagem de ser um membro fundador. É de você ter 2x nas suas participações, tanto de tempo quanto de dinheiro investido. E isso não é para todos, não é para todos. Somente os 100 primeiros. No caso agora, a gente já tem 15 fundadores, então ainda tem bastante gente aí para encher a primeira turma dos 100 primeiros. O que eu estou oferecendo como vantagem é para os membros fundadores vitalícios, porque depois que atingir 100 membros, a gente vai ter não vai ser mais vitalício, vai ser assinatura anual para poder participar desses mini crowdfundings e dessas participações em conjunto, tá? Então é isso, a gente está fazendo com muita empolgação. Eu tô mega animado com isso. A galera tá super envolvida também. Quem tá ali naquele primeiro grupinho de 16 pessoas, os outros da comunidade também, que estão acompanhando de longe, estão empolgados também com a ideia, só não chegaram junto porque não tem tempo ou não sabem como ajudar. Mas eu espero que isso aqui, deixando aberto aqui como que a gente está fazendo, né, para acompanhar tudo que a gente está criando junto, inspire mais pessoas a chegar junto, porque às vezes você pode ajudar com um pouquinho de coisa, pode ajudar com 2, 3 horas de trabalho, com 4, 5, 20 horas de trabalho e tá tudo bem. Às vezes você não tem tempo, mas você tem uns R$ 500 ali para investir, para a gente investir em tráfego pago, por exemplo, para trazer mais pessoas para o aplicativo uma vez que estiver pronto, né? Porque os investimentos iniciais do aplicativo a gente mesmo está rateando entre quem está participando, né? Ah, vai custar não sei quanto, cada um manda ali um dinheirinho e a gente anota aqui, por exemplo, como foi feito aqui para esse primeiro investimento na API. Por enquanto a gente só investiu isso, né? Cada um está gastando seus tokens para fazer os testes também, mas são alguns centavos também. Então, a gente está entregando do nosso tempo, da nossa energia e da nossa criatividade aqui para fazer esse projeto. Primeira coisa, se você está vendo esse vídeo e não entrou ainda no grupo aberto do WhatsApp da comunidade Criador Digital, lá o que a gente fala? A gente troca ideias sobre tudo, a gente tira dúvidas sobre N8N, fala sobre automação, agentes, fala sobre tudo que é de criação digital, inteligência artificial e automações. Então entra lá,
começa a conversar com a galera, faz um networking, acha um trabalho, acha um parceiro de trabalho, começa a aprender, começa a aumentar seu nível de consciência do que é possível fazer e o que não é, né? Acompanhe as lives, a gente tem lives também. Toda semana a gente está tendo pelo menos 2 lives aqui com experts maravilhosos também, para trazer conhecimento aqui dentro do YouTube de forma gratuita. Eu estou liberando vídeos também da área de membros paga, também essa semana que vem eu vou estar liberando vários vídeos. Então aqui a ideia é que todo mundo aprenda o máximo possível, para que seja possível a gente fazer colaborações, para a gente colaborar em microsas juntos e crescer junto e fazer uma grana nesse mercado, para a gente conseguir viver o propósito da comunidade criador digital, que é unir talentos e criar soluções juntos, beleza? Porque junto é muito mais divertido, né, gente? Então, convenhamos. Então, essa aqui, ó, entra na comunidade criador digital. Essa aqui é a área de membros aberta, onde que a gente tem a curadoria de recursos, de vídeos, ferramentas de IA, cupons de descontos para as ferramentas, que é interessante também você ver, network, o grupo no WhatsApp, os vídeos do YouTube e o canal do Discord. Tá tudo aqui, todos os links estão aqui, você pode acessar. Beleza? Ó, os descontos que estão disponíveis no momento são DigitalOcean, $200 por 60 dias numa VPS, uma das melhores VPS que existem. Eu uso direto essa VPS. A Zaya também. ChatVolt, que é a plataforma que eu estou usando mais para criar os agentes de IA, quando eu quero entregar muito rápido e com confiança que ele não vai cair, que ele vai ficar estável. Eu estou usando a ChatVolt, eu recomendo para todo mundo. Clica com esse link aqui, vai ter 20% de desconto também. E a Avisa App, que é uma API de WhatsApp do nosso membro fundador também, o Jones, que é uma API super estável também, que eu super recomendo usar nas suas soluções de inteligência artificial, de automação, de chatbot, de lembrete de recorrência, de pagamento. O Avisa App é super legal, então vale a pena você entrar também e usar o cupom Criador Digital, que dá desconto de 20% também. Dito isso, vamos que vamos. Te espero no próximo vídeo, onde eu vou mostrar como que eu estou fazendo a primeira versão, a versão do MVP. Muito provavelmente vai chegar um super dev aqui no nosso grupo, querendo ajudar, querendo melhorar esse código e a gente colaborar ali no GitHub, fazer um código mesmo mais profissional. Mas nesse momento eu vou fazer com o que eu tenho de ferramentas na mão e eu te recomendo de fazer o mesmo. Começa a construir, entra no grupo, tamo junto, vamos que vamos. Um abraço.